Queridos, como já foi anunciado, nós hoje à noite estamos dando graças a Deus por mais um aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os presbiterianos estão bem conscientes de que o reino de Deus é muito maior do que a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós entendemos que essa denominação histórica, que permanece fiel às Escrituras Sagradas, ela é uma expressão local daquela igreja que é apresentada no Novo Testamento como sendo a noiva do Cordeiro, como sendo a igreja de Deus, o povo de Deus. E não só, é claro, essa denominação, mas muitas outras também. Então nós somos gratos a Deus pelo privilégio de fazer parte da Igreja de Cristo e de uma expressão sua, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu queria nessa noite, por ocasião do evento, falar um pouquinho a respeito da igreja como sendo o plano de Deus, do Deus Trino, elaborado na eternidade, executado no tempo e no espaço e nos alcançando nos dias de hoje. E para isso eu queria convidá-los a abrir no capítulo 1 da carta aos Efésios, onde do verso 3 até o verso 14, o apóstolo Paulo fala de como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos conceberam, executaram e trouxeram à existência a sua igreja, para que nós vejamos que são 159 anos de uma denominação histórica, mas na verdade a igreja nasce no coração de Deus desde a eternidade. Então, Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 14, ouçamos a leitura. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, da dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Como é conhecimento de todos, Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. E provavelmente o local da prisão era Roma. E ali ele recebeu notícias de que os crentes de Éfeso e da região adjacente estavam preocupados com a prisão dele. Provavelmente essas informações foram levadas por Epáfras, que era pastor na igreja de Colossos, era juntinho de Éfeso. E a notícia era que os cristãos estavam angustiados. Paulo era o pai na fé de todos aqueles daquela região ao redor do vale do Ilírico, onde Paulo durante muitos anos havia pregado o evangelho. E agora aquele que era o principal pregador da cristandade naquela época, o maior campeão de Cristo, ele estava lançado numa prisão em Roma, aguardando julgamento. E, é claro, isso levantava uma série de perguntas. Por que Deus permitiu esse tipo de coisa? Por que Deus impediu o seu maior evangelista de continuar o seu trabalho? Com frequência nós não entendemos os planos de Deus. Pode ser que, da perspectiva daqueles irmãos, Paulo preso em nada ajudaria a propagação do evangelho. Mas foi na prisão que Paulo escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, Filipenses, Filemão,
que evangelizaram milhões e milhões e milhões de pessoas, muito mais do que Paulo tivesse ficado solto durante aquele período, evangelizando aquela região. É porque Deus, os planos de Deus, eles são bem melhores do que os nossos, e com frequência nós não os entendemos, até que podemos olhar para trás e dizer, de fato Deus sabe o que faz, a gente aqui não sabe o que diz. Então aqueles irmãos estavam lá preocupados com a prisão de Paulo. Paulo escreve essa carta com o objetivo de confortá-los. E ele faz isso, primeiro, mostrando que a igreja nasce no coração de Deus. A igreja foi planejada por Deus na eternidade e foi trazida a sua existência na prática através da ação de Cristo e do Espírito Santo. Isso é a parte que nós lemos. Em seguida, Paulo ora para que os cristãos tenham compreensão dessa verdade. Depois, no capítulo 2, ele fala de como a graça de Deus permitiu que a igreja viesse a existir. E aí ele entra, no verso 11 até o 22 do capítulo 2, no fato de que a igreja agora é composta não só de judeus que creram no Messias Jesus, mas também nos gentios, entre os quais se incluíam os efésios, a quem o apóstolo Paulo havia pregado o evangelho. E só no capítulo 3, Paulo então fala do papel que ele, como apóstolo de Cristo, teve na implantação da igreja concebida por Deus na eternidade, no tempo presente, e que ele está preso exatamente por isso, porque ele estava cumprindo o plano de Deus em levar o evangelho para os gentios. Por isso que no verso 13 do capítulo 3 ele diz: portanto, eu peço que vocês não desfaleçam nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Longe de ser um motivo de preocupação, na verdade, a prisão de Paulo deveria ser vista pelos efésios e demais gentios como sendo um motivo de glória. Paulo estava preso no cumprimento do propósito de Deus de chamar a si não somente os judeus, mas também os gentios. Depois disso, Paulo ora outra vez, pedindo que Deus ilumine o coração daqueles crentes para compreender isso, e a partir do capítulo 4 ele trata de questões práticas na vida da igreja, como manter a unidade da igreja, como viver uma vida de santidade, uso dos dons espirituais, família, plenitude do Espírito, batalha espiritual, até o final, quando ele então conclui com a bênção e o voto da graça de Deus sobre eles. Então essa é a carta aos Efésios, e é nesse contexto que nós vamos voltar ao capítulo 1, entendendo agora do que é que ele trata. Aqui Paulo fala da igreja como sendo concebida por Deus antes da fundação do mundo. Se você prestou atenção na leitura, deve ter verificado que não tem um ponto, não é? Não tem ponto, é ponto e vírgula e vírgula. Então, os tradutores captaram corretamente o sentimento de Paulo. Parece que Paulo começou a falar, e aí uma ideia vai puxando a outra, e ele não para, né? Você vê que na verdade é uma longa sentença do verso 3 até o verso 14, como se Paulo tivesse escrito num fôlego só. Ele não conseguiu parar, né? Um pensamento puxava outro, e ele foi, e então, final do verso 13, ele para orar para que os irmãos entendam o que ele acabou de escrever. Agora, se você prestou de fato atenção, você verificou não somente isso, mas você viu que essa longa sentença, ela está cuidadosamente elaborada em 3 partes, e cada uma delas trata de uma das pessoas da Santíssima Trindade, e cada uma dessas partes termina com a expressão para o louvor da sua glória. Então, do verso 3 até o verso 6, Paulo fala do papel de Deus Pai na formação da igreja. Como Deus, na eternidade, ele concebeu a igreja, e para o louvor da sua glória, diz Paulo no verso 6. E aí ele começa a falar de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus Cristo, então, morreu pela igreja, derramou o seu sangue para comprar a igreja. E ele termina dizendo no verso 12, para que fôssemos para o louvor da sua glória. E aí ele começa a falar do Espírito Santo, como o Espírito Santo é dado como garantia e penhor daqueles que são parte da igreja, e termina no verso 14 dizendo que Deus fez isso para o louvor da sua glória. Então, na verdade, é
É uma longa sentença que tem 3 partes, cada uma delas referentes a uma das pessoas da Trindade e terminando com a expressão para o louvor da sua glória. Então, o que eu queria fazer com vocês nessa noite é analisar o que Paulo diz com respeito a cada uma das 3 pessoas da Trindade e como cada uma delas se envolveu na concepção da igreja e na sua fundação aqui nesse mundo. E no final eu quero fazer algumas aplicações práticas, mostrando de que maneira essa passagem se aplica a nós hoje e como nós podemos derivar muita bênção disso que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Em primeiro lugar, então, com relação a Deus Pai. Paulo começa no verso 3, bendizendo a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A razão pela qual Paulo começa bendizendo a Deus está logo em seguida, porque Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Note que Paulo coloca no passado, Deus nos tem abençoado. Ele abençoou e os efeitos dessa bênção continuam até o dia de hoje. E Paulo se refere particularmente às bênçãos espirituais. Não é isso que ele está dizendo aí? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Um pouquinho diferente de nós, não é? Quando a gente acorda de manhã e ora, a gente começa a agradecer: Senhor, obrigado pela noite de sono, obrigado pelo novo dia, obrigado pelo café da manhã, obrigado pela saúde, não é? Não tem nada errado com isso, não é? São bênçãos que vêm da parte de Deus. Mas Paulo, quando ele dá graças aqui, ele começa com as bênçãos espirituais, não é? Dificilmente nós acordamos dizendo assim: Deus, eu te agradeço pela minha redenção, te agradeço pela justificação, te agradeço pelo perdão de pecados, e só depois que a gente dizia obrigado pelo cafezinho. A gente geralmente começa ao contrário, né? Começa ao contrário. Mas eu penso que Paulo faz de propósito aqui para que de forma didática nós vejamos que a bênção de Deus para nós, ela não se resume às bênçãos materiais que nós temos ao nosso redor, mas existem outras bênçãos que permanecerão para todos sempre, enquanto que essas outras materiais, também importantes, elas são provisórias, passageiras, elas são pertinentes apenas ao mundo presente. Essas bênçãos espirituais, ou bênção espiritual, Paulo diz que é todo tipo, não é? Então não é só uma, são muitas. Deus nos abençoou nas regiões celestiais, em Cristo. É o único lugar nas cartas de Paulo onde aparece essa expressão, regiões celestiais. Geralmente, essa expressão significa, dependendo do contexto, o mundo invisível que nos cerca, onde Deus habita, onde Cristo está, onde se movimentam os anjos, é a realidade espiritual que está ao nosso redor, é chamado de regiões celestiais. E Deus nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual pertinente a essas regiões celestiais. E ele diz que isso foi feito em Cristo. Não foi feito com base no que você merece, não foi feito com base na sua dignidade, no seu valor intrínseco como pessoa humana, mas o critério de Deus, ou a base na qual Deus nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais, foi a pessoa de Jesus Cristo. E com isso, com essa expressão em Cristo, Paulo já começa tirando qualquer motivo para que nós, como sendo aqueles que recebemos estas bênçãos, tenhamos alguma base para vanglória, orgulho, ou achar que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa. O critério de Deus foi em Cristo, não foi por causa de você, o que você merece, o que você faz, sua moralidade, sua santidade, absolutamente não. A base é Cristo Jesus. Das muitas bênçãos, de toda sorte de bênção espiritual, das muitas bênçãos espirituais que Paulo poderia ter mencionado, ele escolheu 2, eleição e predestinação. Então ele começa no verso 4 com eleição. Depois de ter dito que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, aí ele toma uma delas. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Paulo escolheu a bênção da eleição. Eleger significa você escolher um grupo em detrimento de outro. Significa você eleger algumas pessoas para um determinado fim e deixar de eleger outras. Então, Paulo está agradecendo a Deus por essa bênção, que Deus, lá na eternidade, olhando a humanidade no seu estado caído, pecaminoso,
todos caminhando para o inferno, porque não há um justo, nenhum sequer, Deus, na sua misericórdia, escolheu quem Ele quis para ser dele. Então, é a primeira bênção que Paulo menciona. Poderia, como eu disse, ter mencionado muitas. Eu tenho certeza que essa não é a primeira que muitos de vocês mencionam. Não é quando vai orar. Tem alguma dificuldade com isso, eu compreendo. Mas é a primeira que Paulo menciona aqui. Não sem razão, porque é dela que fluem todas as outras. É exatamente da eleição de Deus que fluem todas as outras bênçãos salvadoras. Salvadoras, todas as outras. Essa eleição, Paulo diz aqui, foi nele. O nele aqui se refere a Cristo, que é citado no verso anterior. Não é isso? Nos escolheu nele. Ou seja, a escolha não foi baseada nos meus méritos, do tipo assim, Deus lá na eternidade olhou para frente na história e diz, Augusto é um cara legal. Cara bom, um bom marido, não é? E ele merece. Então eu vou elegê-lo para a salvação com base no que eu estou vendo aqui, que ele vai ser, o que ele vai fazer. Não, o critério não é o homem. Ele está dizendo aqui que nos escolheu em Cristo. São os méritos de Cristo. Então, a base é o que Cristo fez na cruz do Calvário. E para que fique claro que não é com base em qualquer coisa que o homem faça, ou que Deus previu que ele fazia, Paulo acrescenta, antes da fundação do mundo. Ou seja, quando nem mundo havia, quando nem eu nem você tínhamos feito certo ou errado, né, indo para a direita ou à esquerda, ou merecido isso ou aquilo, em Cristo, antes disso, Deus nos escolheu, e Paulo diz, bendito seja Deus por isso. Se Paulo está agradecendo a Deus porque Deus elegeu antes da fundação do mundo, deve ser porque é uma coisa boa. Eu sei que tem gente que não acha que é uma coisa boa, porque acha que Deus deveria escolher todo mundo, se Deus seria injusto, não é? O problema é que injustiça seria se Deus tivesse tirado o direito de alguém de ser escolhido. E nós não temos esse direito. A única coisa que nós temos direito é a ira de Deus. É o juízo dele, a condenação dele por conta dos nossos pecados, porque não há um justo, não há nenhum sequer. Deus não é injusto quando Ele escolhe quem Ele quer, porque Ele não está tirando o direito de ninguém. Seria injusto se todos nós merecêssemos ser salvos e Deus resolvesse salvar apenas aqueles que Ele quis. Aí era injusto, porque Ele deixou de dar o direito de alguém. Mas se você, por isso eu digo aos crentes, meus irmãos, não ore dizendo assim, Deus me dá o que é meu. Não faça isso não. Não faça isso não. Deus devolve, restitui, dá o que é meu. Não ora assim não, porque se Deus for atender, Ele vai abrir o chão e você vai cair no inferno de cabeça para baixo. Porque é isso que você merece, por conta dos seus pecados, e nada mais do que isso. Antes da fundação do mundo, em Cristo, Deus nos escolheu. Para que Deus nos escolheu? Paulo explica no verso 4. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Santos aqui é no sentido que a palavra santos, geralmente, quando usada para os crentes, significa não uma pessoa sem pecado, mas alguém que foi separado do mundo para Deus. Esse é o sentido básico da palavra grega. Mas aqui no contexto, significa realmente o estado final, porque é seguido da palavra irrepreensível. Então, uma explica a outra. Tomando as duas juntas, o que Paulo está dizendo é que Deus, antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, escolheu para Ele um grupo de pessoas para que fossem santas e irrepreensíveis diante dEle. Ou seja, puras, sem pecado. O que pressupõe que a escolha, como eu disse, ela foi feita da massa falida da humanidade. Porque senão não seria necessário Paulo dizer que Deus escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Quer dizer, Deus estava olhando a humanidade caída, quando Ele fez a escolha. Então Ele escolheu para ser santo e irrepreensível aqueles que Ele escolheu de entre a humanidade caída. E aqui você tem a resposta para as pessoas que vão dizer assim, se eu tenho certeza que eu sou escolhido, isso aqui não vai me deixar assim meio folgado para eu viver uma vida de pecado? Essa doutrina, ela assim não abre a porta para a pessoa dizer, olha, eu sou escolhido, eu vou viver de qualquer maneira, vou viver uma vida no pecado e não vai fazer diferença nenhuma porque Deus já me escolheu. Só que Deus escolheu para que você fosse santo e irrepreensível. Se não tem santidade, não tem eleição. Se não tem santidade na sua vida, qual é a base para você dizer que é eleito? Nenhuma. Porque
porque Deus escolheu para a santidade, para que fôssemos santos, um povo diferente, um povo separado. Está igual aquela história do famoso evangelista Billy Graham. Uma vez no avião, sentou um cidadão completamente bêbado ao lado dele, né? E de repente olhou para o Billy Graham e disse assim: o senhor é o Billy Graham? Sou eu mesmo. Disse: pô, mas que coisa, o cara está completamente bêbado. Disse assim: mas foi o senhor que me converteu. Aí o Billy Graham disse: foi mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, o senhor não estaria assim. Não é verdade? O cidadão, alguém tinha dito a ele, porque ele levantou a mão, né, de que ele estava salvo e que era eleito de Deus. E o cidadão vivia na imoralidade, vivia naquela vida sem Deus, não é? E é claro que não tinha sido regenerado coisa nenhuma, nem transformado pelo Espírito Santo. Onde não há santidade, onde não há mudança de vida, também não houve eleição. E você só pode conhecer uma pela outra. E onde há uma, também há outra. Então, esse versículo já ajuda você a se livrar daquela dúvida, não é? Será que se eu pensar nisso, ou se eu aceitar o que Paulo está dizendo aqui, isso não vai me deixar assim um pouco desleixado, baixar minha guarda contra o pecado? Ao contrário, não é? A eleição, na verdade, Deus elegeu de entre a humanidade perdida um povo que fosse santo e irrepreensível diante dele. E de quem que nós estamos falando aqui? Da igreja. É isso que a igreja é. A igreja é composta daqueles que Deus, na eternidade, antes da fundação do mundo, em Cristo, escolheu para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Então, aqui você tem a origem da igreja no decreto de Deus, na sua eleição soberana e graciosa, misericordiosa e justa, quando ele faz isso na eternidade antes da fundação do mundo. E Paulo continua, final do verso 4 ele cita outra das bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele diz: e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Qual é a diferença de predestinação para eleição? Porque ele falou em eleição antes, né? E agora ele está falando de predestinação. Está aí no verso 5, e nos predestinou para ele. Se a gente for fazer uma distinção semântica, não é? Provavelmente Paulo não está querendo fazer essa distinção, mas se a gente for fazer, a escolha é o ato de você separar uns dos outros, e predestinar é você dar o destino a esses escolhidos antecipadamente. Deus escolheu, e aí predestinou esses escolhidos, segundo Paulo aqui, para ele, só, não é isso? Verso 5, nos predestinou para ele. Essa é a definição mais curta da igreja que eu encontro no Novo Testamento. O que é a igreja? Aqueles que Deus predestinou para ele, ponto. É isso que a igreja é. Aqueles que Deus na eternidade escolheu e predestinou para serem seus filhos, para ser seu povo, para amarem a Deus, andarem com Deus, viverem para a glória de Deus. E Paulo considera isso um ato de amor. Veja o final do verso 4. E em amor nos predestinou para ele. Ou seja, essa predestinação foi um ato de amor e não de injustiça, ou arbitrariedade ou crueldade da parte de Deus, mas foi um ato de amor, porque Deus poderia ter deixado a humanidade inteira ir para o inferno com justiça, mas ele em amor escolheu e predestinou um povo para si. Paulo continua dizendo, ele explica em que sentido Deus nos predestinou para ele. Para a adoção de filhos. Deus nos predestinou para que nós fôssemos seus filhos adotados. Por que adoção de filhos? Porque Deus só tem um filho, que é Jesus Cristo. Todos os demais, como nós, somos filhos adotados em Cristo Jesus, e é isso que a igreja é. A igreja é composta dos filhos adotados de Deus no seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, e que foram adotados segundo o seu querer estabelecido antes da fundação do mundo. Paulo acrescenta que essa predestinação para Deus, isto é, para a adoção de filhos de Deus, foi por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo insiste que tudo isso Deus está fazendo com base nos méritos de Cristo, não nos seus e não nos meus. Ele fez isso por meio de Jesus Cristo.
Aí ele ainda acrescenta, como se fosse pouco, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra beneplácito em português significa bom prazer. O bom prazer da sua vontade. Segundo o bom querer. Ou traduzindo no português ainda mais fácil de entender, de acordo com o querer dele. Ele fez, você pergunta, por que Deus fez isso? Resposta de Paulo, porque ele quis, segundo o bom querer da sua vontade. Pareceu bem a Deus fazer isso. Essa é a resposta que a Bíblia dá geralmente para aquela pergunta. Por que tudo isso? Se Deus sabia que Adão ia pecar, por que colocou lá no jardim? Se Deus sabia que o pecado ia entrar no mundo, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Resposta única da Bíblia, porque Ele quis. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. É a resposta de Paulo em Romanos 9, quem és tu para discutires com Deus? Por acaso o vaso pode perguntar ao oleiro, por que me fizeste assim? É a resposta que Paulo dá, e se Paulo deu essa resposta, eu vou me contentar com ela. Eu não tenho outra. E as pessoas às vezes, mas aí você está deixando de dar resposta. Sim, mas às vezes a Bíblia não dá a resposta que nós queremos, ela dá a resposta que Deus quer que nós tenhamos. Dá a resposta que Deus quer que nós tenhamos. Ele fez isso segundo o beneplácito, o bom prazer da sua vontade. E parece que Paulo está adivinhando, né? Mas há uma razão, essa vontade é arbitrária, Deus faz segundo dá na telha? Não. Paulo termina dizendo, no verso 6, que ele fez isso para o louvor da glória de sua graça. É uma expressão um pouquinho complicada, que quer dizer simplesmente o seguinte, que Deus fez tudo isso para que a sua gloriosa graça fosse louvada. Ou seja, para que no fim, toda a humanidade se curve diante de Deus e diga, que Deus gracioso e glorioso. Que Deus gracioso e glorioso. A razão última pela qual Deus faz todas as coisas é a sua própria glória. Se fosse comigo ou com vocês, isso seria estranho, porque a gente sabe o que é quando um de nós está buscando a sua própria glória, né? Fica chato, é pernóstico, né? O sujeito arrogante, ele fica querendo mostrar-se ou aparecer, mostrar que ele é melhor do que os outros, chamar a atenção do mundo para ele, a vida dele gira em torno do umbigo dele, e ele quer ser o centro da atração de todo mundo. Isso não cabe a criaturas como vocês e como eu, a gente procurar ser o centro das atenções e procurar a nossa glória, contando os nossos feitos, como nós somos bonitos, inteligentes, capazes, quanto dinheiro nós ganhamos, as nossas propriedades, as nossas conquistas acadêmicas, intelectuais, não é? A gente tem essa tendência que não cabe, não é próprio, porque sempre vai ter alguém melhor do que nós. Sempre vai ter. Mas Deus é único, não tem ninguém igual a Ele. Portanto, é próprio de Deus fazer todas as coisas para o louvor da sua glória. É a razão última pela qual Ele fez o que fez. Se você me pergunta, por que Deus criou o mundo sabendo que o pecado ia entrar, que a morte ia entrar, que gente ia para o inferno? A resposta é que Deus fez uma conta e no final Ele receberia toda a glória. Por isso que Ele fez o que fez. E essa é a resposta da Bíblia para todo esse tipo de questão. Você não vai encontrar outra resposta na Bíblia. A resposta é essa, para a sua própria glória. E esse é um dos slogans, não é, principais da Reforma Protestante. Somente a graça, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Ele fez tudo isso para o louvor da sua glória. Ponto. Primeira fase, lá no céu, Deus se debruça sobre a prancheta e Ele desenha a igreja para o louvor da sua glória. Agora a pergunta, como é que Ele vai colocar isso em prática? Porque Ele escolheu de entre a humanidade caída pessoas para serem seus filhos adotados. Mas e o problema do pecado? Como é que Deus pode ser justo em receber como filhos pecadores como vocês e como eu? E a resposta então é o segundo estágio, quando entra em cena Deus Filho. E agora a cena sai lá da eternidade e ela foca em um monte, há 2000 anos atrás, nos arredores de Jerusalém, chamado Monte Calvário.
para louvor da glória de sua graça, verso 6, graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você percebe como Paulo, ele enfatiza a gratuidade do que Deus está fazendo. É até redundante, para a glória de sua graça que nos concedeu gratuitamente. É um pleonasmo, né? Graça gratuita concedida. Quer mais gracioso do que isso? Não pode, né? Paulo está multiplicando adjetivos e frases adverbiais aqui para dizer que isso que Deus fez é pela graça, não é por mérito seu atual ou previsto, mas é pela graça do Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade para o louvor da sua glória. Então é graça. Só que essa graça, Paulo diz, foi nos concedida gratuitamente no amado. Quem é o amado aqui? É óbvio que no contexto o amado aqui é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o amado de Deus Pai. E nós estamos falando aqui de Deus Filho feito carne, Jesus Cristo. Ele é o amado de Deus Pai. Ele nos ama, mas Jesus Cristo é o seu amado. Inclusive, isso aqui responde uma questão que as pessoas também têm quando elas começam a pensar sobre esses assuntos, não é? Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, quando a pergunta é feita, por que Deus criou o ser humano? Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, não, porque Deus estava se sentindo muito sozinho. Não é? E Deus precisava de alguém ou alguma criatura com a qual se relacionar e expressar o seu amor. Já ouviu isso? Alguém falar assim? Não é? E você agora já sabe que é furado isso aí, porque Deus, desde a eternidade, Ele tem o amado Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se amam, eles se comunicam, eles se completam, eles são perfeitos em si mesmos. Não há falta de alegria, de propósito, de plenitude. Deus poderia viver sozinho eternamente e seria perfeitamente feliz. Ele não tinha a menor obrigação de criar nada além do que da sua própria existência. Não tinha necessidade, nenhuma obrigação intrínseca ao seu ser de criar uma realidade como a nossa, criar um mundo em vez de nada. Ele fez porque quis. Fez porque Ele queria mostrar a sua glória. Queria mostrar quem Ele é, toda a sua beleza e a sua grandeza. Porque Ele já tem um amado. Ele não precisava criar criaturas que o amassem, porque desde a eternidade o Filho ama o Pai, e o Pai ama o Filho, e o Espírito Santo igualmente participa desse amor da Trindade. Mas no amado Deus concedeu a sua graça. E no verso 7 Paulo diz, no qual, amado de Deus, nós temos a redenção. Está aqui o ponto. Deus tinha que redimir esses eleitos e predestinados, porque eles eram pecadores, indignos e merecedores da ira de Deus. Como é que eles podem ser parte da igreja desse povo santo e irrepreensível? A resposta está aqui. É a parte de Deus Filho. O Pai planejou e o Filho disse, eu vou executar essa parte. E no seu sangue, veja o que ele continua, pelo seu sangue temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O Pai planejou, o Filho assumiu a figura humana, ele se tornou um de nós, na cruz do Calvário ele derramou o seu sangue e com o seu sangue ele pagou o pecado e a culpa destes que Deus escolheu e predestinou, segundo a riqueza da sua graça, verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Esse é o papel de Deus Filho. Ele veio ao mundo resgatar da escravidão do pecado e da condenação eterna aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem seus filhos adotivos que precisavam de perdão e de redenção. Isso Cristo fez há 2000 anos atrás. Quando ele diz pelo seu sangue, aponta para o fato da encarnação, porque Deus só poderia sangrar se ele se tornasse um de nós.
Então ele se fez um de nós, e no seu sangue, no sangue de Deus, Deus encarnado, feito homem, nós temos a remissão dos nossos pecados. Pecados pagos, pecados completamente satisfeitos, a ira de Deus satisfeita, sua santidade satisfeita, a sua justiça completa no sangue do Filho de Deus. É o segundo estágio da igreja, a igreja comprada e redimida pelo sangue de Cristo. Primeiro estágio, a igreja planejada na eternidade. Segundo, a igreja comprada. E agora, não só isso, no Filho, Deus, verso 9, nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus, em Cristo, Ele não somente nos dá a redenção e a remissão de pecados, mas Ele nos dá a compreensão do seu plano. Veja aqui no verso 9, Paulo diz que Deus em Cristo desvenda o mistério da vontade de Deus. Essa vontade de Deus é esse plano que foi concebido na eternidade. A vontade de Deus é essa, foi concebido na eternidade. Ele é chamado de mistério porque o mundo não conhece isso. O mundo não entende isso, o mundo não crê que há um Deus. O mundo olha para Jesus Cristo como um profeta judeu, um reformador social e ultimamente travesti, né? É assim que o mundo olha para Jesus Cristo, é assim que o mundo olha. Então o mundo não entende essas coisas, não percebe estas coisas, é um mistério. O mistério que estava diante de Pôncio Pilatos, o que é a verdade? E a verdade estava na frente dele. O mistério que estava diante dos judeus, que não entenderam e por isso o crucificaram. Mas aqueles que são dele, Deus desvenda o mistério. O cristão é, acima de tudo, alguém cujos olhos foram abertos. E ele agora percebe, ele agora entende. E para ele esse plano faz sentido. O cristão sabe qual é o mistério da vontade de Deus segundo o seu bom prazer. Mais uma vez aquela expressão, Paulo sempre insistindo que Deus é a origem do plano da redenção. O plano da redenção tem início, começo e fim no próprio Deus. Ele faz isso segundo o bom prazer da sua vontade, que ele propôs em Cristo. Olha aqui o plano, verso 10. De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ao que Paulo está se referindo? Está se referindo ao mistério da vontade de Deus, que na cruz do Calvário, quando Cristo estava crucificado e sangrando, ali você tinha a convergência de todas as coisas na plenitude dos tempos. Para os romanos e para os judeus, era mais um revolucionário que estava sendo castigado por conta das suas sedições contra o Império Romano. Para os incrédulos de Jerusalém, era mais um rebelde a ser crucificado por Pôncio Pilatos. Mas ali, na cruz, estava acontecendo o ápice, o ápex da plenitude dos tempos. A dispensação da plenitude dos tempos. Deus fazendo convergir em Cristo todas as coisas. Para o cristão, então, é alguém que tem os olhos abertos para entender a história. Para nós, a história não é como para os gregos, que andavam em círculos. Nós não acreditamos em destino, sorte ou azar. Para nós, a história é comandada por esse Deus, que na eternidade planejou todas as coisas. A história tem um centro, que é 2000 anos atrás, em Jerusalém, lá no Monte Calvário. Ali é a plenitude de todos os tempos. A história está dividida entre antes daquele momento e depois daquele momento. Nós sabemos disso. O cristão é, antes de tudo, alguém que olha para o mundo e entende o que é que está acontecendo. É alguém que tem esperança, alguém que tem confiança, que sabe que a história tem um começo, meio e fim. Hoje em dia, a nossa sociedade, aliás, sempre, né, sem esse mistério desvendado, você tem os filósofos, os inquiridores desse século, os pesquisadores que tentam fazer sentido do mundo. Por que existe alguma coisa em vez de nada? Qual a razão da minha existência? Para onde eu vou? Qual o significado da vida? Vale a pena viver ou morrer é melhor?
São as perguntas mais fundamentais da existência humana, e as pessoas fazem essas perguntas, mas o cristão já tem a resposta para todas elas. Ele diz: eu faço parte de um povo que na eternidade Deus escolheu para a sua graça, e que redimiu mediante o seu Filho há 2000 anos atrás, e que Deus está conduzindo a história para a consumação desse plano, e ninguém pode impedi-lo. O cristão é, acima de tudo, alguém que sabe por que é que existe, por que é que ele existe, qual é a razão da sua vida, para onde ele vai, de onde ele veio e o que é que ele está fazendo aqui nesse mundo. E hoje, a quantidade de pessoas que está desesperada em busca dessas respostas é muito grande. Nos Estados Unidos, para você conseguir uma consulta com um psiquiatra hoje, estava falando com o pessoal de lá, você tem que aguardar uns 4 ou 5 meses. E estou falando particular, não é do governo não. As pessoas, na quantidade de remédios que tem a ver com ansiedade, com distúrbios mentais, tem subido desesperadamente a venda desses remédios, a produção e o surgimento de novas drogas nessa área. As pessoas estão desesperadas, elas não têm resposta para a vida delas. Mas nós temos, porque Deus nos desvendou o mistério da sua vontade. O cristão, como eu disse, é basicamente alguém que teve a venda tirada dos olhos, ele agora vê. É por isso que Jesus Cristo disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Não é entrar não, só, é ver o reino dos céus. Por isso que depois de terminar essa passagem aqui, Paulo vai orar do verso 15 em diante, para que Deus ilumine os olhos do entendimento, para que as pessoas percebam o que ele está dizendo. Em Cristo, Deus então nos desvenda o seu plano, nele, verso 11, no qual fomos também feitos herança. Ele está repetindo o que já tinha dito, nós fomos feitos a herança de Cristo, porque a pergunta é: o que é que Cristo ganha com o sofrimento dele na cruz? A resposta é a nós. Nós somos a herança de Cristo. E na teologia reformada, pelo menos, nós dizemos que na eternidade a Trindade fez um pacto, né? O Pai fez um pacto com o Filho, uma aliança com o Filho, de que daria a ele um povo em troca do seu sofrimento e da sua morte na cruz. Como baseado lá em Isaías 53, onde diz que pela alegria, fala da alegria do Messias, do servo sofredor, em passar pelo que passou, pensando no seu povo. E lá em Hebreus diz que ele, em troca da alegria que estava proposta pelo Pai, ele suportou a cruz. Em troca da alegria que lhe estava proposta. O que é que o Pai propôs ao Filho que lhe deu tanta alegria? Vocês! Eu e você, a igreja. É isso que o Pai propôs para o Filho, em troca do que ele faria na cruz. Nós somos a herança de Cristo, como Paulo diz aqui, nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Outra vez lá vem Paulo com predestinação, não é? Predestinados para ser herança, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem é que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade? Qual é a única criatura, o único ser existente que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade? Só tem um. É Deus. Não é você e nem eu. Nós não fazemos as coisas conforme o conselho da nossa vontade. A gente não consegue nada do que a gente quer. A gente faz planos e todos eles se frustram. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, mas esse Deus que faz tudo o que Ele quer soberanamente, Ele nos predestinou para sermos a herança de Cristo em troca daquilo que Ele fez na cruz. O Pai planejou, o Filho executou. Para quê? Verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ele termina da mesma forma que terminou quando se referiu à parte do Pai. Deus fez isso para o louvor da sua glória. Por que o Filho morreu? Por que Ele encarnou? Por que nós somos feitos herança? Por que esse plano maravilhoso, desvendado somente para aqueles que são de Deus? Resposta: para o louvor da sua glória. Para que na eternidade nós possamos louvar a Deus e dizer: ó Deus,
Tu és grandioso, Tu és glorioso. Quem jamais poderia ter concebido algo assim? Se você quer ter uma ideia do que nós vamos dizer, lê o final de Romanos 11, aquela doxologia, onde o apóstolo Paulo, depois de fazer a exposição das grandes doutrinas da graça e do Evangelho, ele explode numa doxologia de gratidão e adoração a Deus. Mas fica faltando o Espírito Santo, não é? Porque agora vem a seguinte pergunta. Deus planejou na eternidade. O Filho executou no tempo, mas isso foi há 2000 anos atrás na Palestina. Eu moro em 2018 em Foz do Iguaçu, no Brasil. Como é que isso que foi feito há 2000 anos atrás me alcança aqui onde eu estou? Qual o impacto disso? Como é que isso chega a mim? De que maneira isso é aplicado a mim? E é aqui que entra a terceira pessoa da Trindade. A gente diz em teologia, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Esse é o papel agora do Espírito Santo. O Espírito Santo age no coração dos eleitos de Deus, no tempo de Deus, através da pregação da palavra, chama de maneira graciosa e irresistível aquele eleito que é então selado com esse Espírito da promessa, como garantia e penhor de que Deus vai levar até o fim o plano que Ele concebeu na eternidade. Veja como Paulo diz aqui no verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós aqui somos judeus, Paulo está falando como judeu. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, era isso que o judeu fazia. O judeu tinha a expectativa da chegada do Messias. Então ele de antemão, ele esperava a sua redenção em Cristo, no Messias. Então Paulo diz, nós, judeus, que já tínhamos a esperança do Messias, em quem também vós, gentios, efésios, não é? Que não são judeus, em quem também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui você tem uma outra resposta para o moderno debate, né? Quando pessoas dizem assim, se eu for acreditar nessa doutrina da eleição e da predestinação, para que pregar? Né? Deus não já elegeu, não já predestinou, pregar para quê? A resposta você agora tem aqui, dada pelo próprio apóstolo Paulo. É através da pregação que Deus vai chamar os seus eleitos. Eu não sei quem são, por isso que eu prego a todos, em todo lugar onde Deus me dá oportunidade. Porque é através da palavra da verdade, o evangelho da salvação, que a pessoa, o chamado uma vez crendo, ele é selado com o Santo Espírito da promessa. Veja a sequência aqui, direitinho no verso 13. Em quem também vós, está se referindo aos Efésios, depois que ouvistes a palavra da verdade, proclamada pelo próprio apóstolo Paulo quando esteve lá, o evangelho da vossa salvação, ou seja, Deus quando elegeu e predestinou, algumas pessoas dizem assim, pastor, e se tiver um índio predestinado lá no meio do Amazonas, como é que ele vai ser salvo? A resposta é que o Deus que predestina alguém para a salvação, predestina os meios pelos quais aquela pessoa vai ser salva. Predestina o missionário que vai lá, a Bíblia que vai chegar lá, programa de rádio que vai chegar lá. Claro, se Deus pode predestinar alguém para a salvação, muito mais os meios para que aquela pessoa seja chamada por Ele no tempo certo, que é o que Paulo está dizendo aqui. Depois de ter dito que Deus escolheu e predestinou, ele fala da pregação do Evangelho como sendo o meio pelo qual Deus reúne a sua igreja. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, você me pergunta, pastor, como é que eu sou eleito? Resposta, como é que eu sei que eu sou eleito? Resposta aqui, você ouviu a palavra da verdade? Ouvi. O evangelho da sua salvação? Sim, pastor. Você creu nele? Eu creio, pastor. Você é eleito. Né? Ninguém dá aleluia não, glória nessa igreja? Não, pastor. Amém? Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da
promessa. Por que aqui Paulo se refere ao Espírito Santo aqui como sendo o Espírito da promessa? Porque é o Espírito prometido lá no Antigo Testamento, prometido por Isaías, prometido por Ezequiel, prometido por Joel. Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus havia prometido no Antigo Testamento, pelos antigos profetas de Israel, que quando chegasse o tempo do Messias, a era messiânica, ele iria derramar o seu Espírito sobre o seu povo, não sobre o mundo, porque uma vez um discípulo perguntou a Jesus: por que o Espírito Santo não é dado ao mundo, mas somente a nós? Porque o Espírito Santo não é derramado sobre o mundo, é derramado sobre os de Deus, sobre a sua igreja e sobre o seu povo, para chamá-los, para trazê-los de maneira irresistível e poderosa, como de fato vem acontecendo. É por isso que ele é chamado o Espírito da promessa, é o Espírito prometido por Deus no Antigo Testamento e cuja promessa se cumpriu no dia de Pentecostes e está agindo no mundo até o dia de hoje. O Espírito Santo, Paulo se refere a ele aqui como dizendo, como selo, vocês foram selados com o Espírito Santo, a ideia de garantia, de segurança, de propriedade. A marca do crente não é a Bíblia debaixo do sovaco, nem paletó e gravata, nem qualquer outra coisa, mas a marca do crente é a presença do Espírito Santo nele. Ele é o selo, é a garantia, a autenticidade, autentica aquele que é de Deus, o eleito de Deus. A presença do Espírito Santo funciona assim. E não só isso, verso 14, ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. O que é que isso significa? Penhor é alguma coisa que a gente deixa em garantia de um bem maior. Quem já foi tirar empréstimo, eu nunca fui, espero também um dia nunca ter que ir para a casa de penhor, porque eu sei que eles arrancam o couro, né, do pessoal. Então, você toma uma quantia emprestada e você deixa em penhor algum objeto valioso como garantia de que você vai devolver aquela quantia. Então, é nesse sentido que o Espírito Santo é dado por Deus como penhor. Deus diz assim: você é meu herdeiro, você é herdeiro do mundo. O novo céu e a nova terra, o novo mundo que se aproxima é de vocês e eu vou dar a vocês uma garantia. E o penhor que Deus nos dá, essa garantia, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, eu experimento comunhão com Deus, acesso a Deus, paz de Deus, alegria, regozijo e santidade. Aqui nesse mundo, já experimento, aqui e agora, pelo Espírito Santo. Mas isso é apenas uma amostra do mundo vindouro, onde estas coisas vão existir em plenitude, completamente, quando seremos santos e irrepreensíveis perante Ele, para o louvor da sua glória. Então o Espírito não somente é o selo, mas é o penhor, veja como Paulo diz aqui, é o penhor da nossa herança. Nós somos a herança de Cristo, mas nós temos uma herança que é o mundo. O nosso irmão mais velho é o dono do mundo, Jesus Cristo, e nós vamos herdar o mundo com Ele. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, até o dia em que Deus vier resgatar, porque é isso que a gente faz, não é isso? A gente deixa o penhor, depois vai resgatar, não é isso? Então, até o dia, até o resgate da sua propriedade. E quando é que Deus vem resgatar a sua propriedade? Segunda vinda de Cristo, a parousia, quando o Senhor Jesus vier em glória, e aí Ele vem resgatar a sua propriedade, Ele vem buscar a sua igreja, aqueles que são seus, e nós estaremos com Ele eternamente. E como é que Paulo termina essa parte do Espírito Santo? Em louvor da sua glória. Vamos tentar resumir, gente. O que é que a gente pode aprender aqui dessa passagem tão rica? Primeiro, existe um Deus que governa a história. O mundo não é governado pelo acaso, pelo destino, por sorte ou por azar. Por isso pode parar de ler o horóscopo no Jornal de Londrina todo domingo, que eu sei que você lê. Então você não faça mais isso, que você é crente, você não acredita nisso, tá? Então não acredita nisso. Você sabe que há um Deus que governa a história, que desde a eternidade estabeleceu o seu plano eterno e imutável, e Ele vai realizar esse plano. A história está nas mãos de Deus. Não acredite naquelas pessoas que vão dizer para você que você, pela sua força de vontade, pela sua determinação, você, junto com Deus, constrói o futuro. Não chegue ao ponto daquela heresia de dizer que o futuro está aberto e que você está construindo com as suas decisões e as decisões de Deus o mundo futuro. Chama-se teologia relacional ou teísmo aberto, e é uma heresia que entrou na igreja brasileira, graças a Deus, já está passando. Mas não poucos afirmaram: Deus não conhece o futuro, e o futuro está aberto, e Deus está construindo o futuro juntamente com as decisões das suas criaturas. Você pode participar com Deus na construção do futuro.
Bem, de uma forma que eu não entendo, porque a Bíblia não explica mesmo, eu sei que as minhas orações, elas são ouvidas por Deus, e eu sei que as minhas orações fazem a diferença. Eu sei que as minhas escolhas são reais e que eu sou responsável pelas minhas escolhas. Todas elas que eu faço, as certas e as erradas. E eu sei que ao decidir, eu faço isso voluntariamente. Ninguém está me impelindo a fazer absolutamente escolha nenhuma. Ao mesmo tempo em que isso acontece, o que Deus determinou e decretou antes da fundação do mundo está acontecendo exatamente como Ele queria. Como Deus consegue ser soberano e eu consigo ser livre nas minhas decisões e responsável pelas minhas atitudes, isso a Bíblia não explica. Eu não sei. Essa resposta eu não sei. Mas eu sei o que a Bíblia diz, com muita clareza, que Deus, antes da fundação do mundo, estabeleceu o seu povo, que Cristo morreu por esse povo, que o Espírito Santo chama, sela e garante esse povo até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Eu sei que há um Deus que controla a história, que governa as circunstâncias, que é Senhor de tudo e de todos, diante de quem eu posso orar, a quem eu posso entregar minha vida, a quem eu posso pedir direção e decisão. Um Deus em quem eu posso confiar. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Eu espero que essa passagem tenha deixado isso muito claro. Se por um lado você vê Deus aqui elegendo e predestinando, por outro lado você vê Paulo dizendo, a pregação tem que ser feita e você tem que crer. Se você não crer, você não vai ser selado com o Espírito Santo. É claro que quando Deus está falando através da pregação, até Saulo de Tarso vem, né? Pergunte a Saulo de Tarso sobre livre-arbítrio depois. Tá certo? Pergunta a ele onde está o livre-arbítrio dele. Quando Deus chama. Quando Deus chama. E aí ele chama e nós vimos. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que a igreja é o centro da história. Não parece. Mas a igreja, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, ela é o centro da história. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Quando ele diz todas as coisas, ele está falando da ONU, está falando dos Estados Unidos, está falando da Europa, está falando dos governantes, está falando da política, está falando da política brasileira. Deus faz com que todas as coisas cooperem, mesmo que não saiba, mesmo que não acredita em Deus, mas faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E quem são estes que amam a Deus? São aqueles que Deus chamou segundo o seu propósito desde a fundação do mundo. Então a igreja está no centro da vontade de Deus e da história. Você tem que lembrar disso. Terceira coisa que essa passagem é muito clara, que a obra da redenção já está completa, ela é perfeita. A salvação do começo ao fim é obra do Deus triuno. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito chama, sela e garante. É por isso que Paulo começa essa passagem dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você pode entender por que ele começa louvando e por que ele começa destacando a eleição bendita de Deus. Na prática, você sabe a razão pela qual você existe agora. Se você não sabia antes, você existe para a glória de Deus, para o louvor da sua glória, no seu casamento, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estudo, no seu lazer, em tudo que você fizer, lá no oculto do seu quarto, em companhia de outras pessoas, você vive e respira para a glória de Deus. Essa é a razão da sua existência. Estando você passando por dificuldade, sem dinheiro, doente, com saúde, solteiro, querendo casar e não aparece ninguém, é para o louvor da glória de Deus. Toquei no nervo sensível, não foi? Foi. Você tem a razão de viver. Essa passagem é um estímulo para a santidade, não é verdade? Porque é isso que a igreja é um povo que Deus separou do mundo para ser dele, para ser santo e irrepreensível. Que motivo maior você quer para viver uma vida santa do que essa? Saber que essa foi a escolha de Deus e a decisão dele. E eu também não conheço nada melhor para evangelizar. Se alguém dissesse assim, não, Deus não elegeu nem predestinou ninguém, pastor, pode pregar o evangelho. Eu disse, eu não vou não, porque eu já sei o resultado. For pregar o evangelho. Se Deus não escolheu, já sei qual vai ser o resultado. Sabe quantos vão se converter? Nenhum. Porque estão mortos. E mortos não ouvem, não reagem, não querem e não aceitam. Mas se eu souber que Deus
tem os seus eleitos em Foz do Iguaçu. Eu vou pregar com todo o ânimo, a tempo e fora de tempo, porque eu sei que através da minha pregação, Deus vai chamar os que são seus, que estão nessa cidade. Amém? Amém. Por último, eu não conheço uma doutrina que mais me humilhe do que essa. Porque eu fico pensando, você poderia dizer a mesma coisa, por que eu? Por que você? Eu fui criado na igreja presbiteriana, desde pequenininho aprendi o evangelho, mas aos 16 anos eu saí da igreja. Virei as costas para Deus, para minha família, para a verdade, fui para o mundão. E eu fiz coisas condenáveis das quais eu tenho vergonha. Não gosto nem de falar, mas fiz muitas coisas condenáveis. Eu era líder de um grupo de jovens da minha idade, estava aí na faixa, início dos 20 anos, de motociclistas. O pastor Jonas tem uma motocicleta, eu também, né? Na época, esse é um vício antigo meu. E a gente fazia coisas terríveis, e eu era o pior de todos, eu era o líder deles. E vários desses jovens eram filhos de presbíteros, filhos de pastores, criados na igreja juntamente comigo. E nós vivíamos no mundo, eu era o pior de todos eles. Um dia, a graça de Deus me alcançou, aos 23 anos, quando eu ia botar uma bala na cabeça, que eu não tinha razão para viver, apesar de ter tudo. Graças a Deus me alcançou através de minha mãe. Eu fui o único do grupo. Um já morreu de tanto beber, outro foi baleado pela polícia, e os outros dois ainda vivem, são os amigos mais queridos, em alguma parte aqui do Brasil, o outro mora nos Estados Unidos, o terceiro. A pergunta é, por que eu? Eu era o pior de todos eles. Só esse pensamento me coloca de joelhos diante de Deus e diz, Deus, eu não sei porque é que eu posso ver, quando todos eles estão cegos, eles não conseguem perceber, eu não sei porque eu vejo, eu não sei. Isso me impede de pensar que eu sou alguma coisa, ou que eu sou melhor do que alguém, ou de tratar outros com arrogância, porque essa doutrina é a única doutrina na Bíblia que põe o homem no seu lugar. Deus é soberano e gracioso. Se você tem alguma coisa, é graça de Deus, graça e nada mais, e nada mais. Queira Deus nessa noite ser glorificado em nós, e que nós, humildes diante dele, possamos dizer, Senhor, eu não entendo, confesso que eu não compreendo tudo isso que foi dito nessa noite, mas uma coisa está clara para mim, se eu sou salvo hoje, é somente pela tua graça e pela tua misericórdia. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Deus abençoe vocês, querida igreja, permaneçam firmes no Senhor, e obrigado pela paciência. Amém.